Feche os olhos por um instante e imagine o nada. Nem escuridão, nem vazio. Apenas nada. É difícil, não é? Nossas mentes sempre preenchem o espaço com algo, uma cor, um sentimento, um pensamento. Mas houve um tempo antes do tempo em que nada existia. Nem estrelas, nem terra, nem você, nem eu. Apenas puro e completo silêncio. Mas eis a parte estranha. Aquele silêncio não era vazio, era pleno. Pleno de algo que não conseguimos definir. Pleno de potencial, pleno de espera. Como o instante antes do trovão rasgar o céu. Aquela tensão, aquela sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer. Antes da Bíblia contar sua história, antes que alguém falasse hebraico ou escrevesse sobre Deus criando a luz, havia outra história, uma história mais antiga. Uma história escrita em tabuletas de argila, em uma língua que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Essas tabuletas ficaram enterradas sob a areia do deserto por milhares de anos. E quando as pessoas finalmente as desenterraram e leram o que estava escrito nelas, tudo mudou. Essas não eram apenas histórias antigas. Eram descrições do começo, o verdadeiro começo, e contavam uma história diferente daquela que aprendemos na escola dominical. As tábuas vieram da Suméria, uma das civilizações mais antigas da Terra. Esse povo viveu há mais de 5.000 anos, na região entre dois grandes rios. Eles construíram cidades quando a maioria dos humanos ainda vivia em pequenas aldeias. Criaram a escrita quando outros ainda desenhavam figuras nas paredes das cavernas. E registraram o início de tudo. De acordo com essas antigas tábuas, o universo não começou com uma ordem de Deus. Começou com um som, uma vibração, um zumbido cósmico que fez o vazio dançar e se transformar em algo real. Não havia um único criador sozinho no vazio. Em vez disso, havia uma essência sem rosto, uma força sem nome, algo que liberou a primeira frequência no nada. Essa frequência criou a primeira divisão, a primeira separação, céu e terra, luz e sombra, ordem e caos. Mas tudo isso aconteceu antes mesmo de o Deus que conhecemos da Bíblia ser mencionado. As tábuas descrevem duas forças poderosas no início, uma chamada Apsu, representando as águas doces da criação, a outra chamada Tiamat, representando o oceano salgado e caótico da possibilidade. Não eram exatamente deuses como os concebemos, eram mais como energias vivas. Não criaram o universo planejando-o como um arquiteto, deram-lhe a luz. Expeliram-no de si mesmas como uma mãe dá à luz um filho. Pense nisso por um segundo. O universo não foi criado por ordem. Ele nasceu. Surgiu de algo mais antigo, algo que já existia naquele espaço silencioso antes do início do tempo. Isso muda tudo o que pensávamos saber. Gênesis nos diz que Deus criou o mundo do nada. Mas e se esse nada já estivesse cheio de algo? Algo antigo. Algo que se movia, respirava e esperava. Algo que existia antes mesmo de qualquer Deus proferir sua primeira palavra. As tábuas sumérias não dizem que a criação foi errada. Elas apenas apontam para um ponto de partida diferente, uma raiz mais profunda. Sugerem que a criação não foi um ato de autoridade, foi uma consequência, um resultado, uma explosão de energia
que vinha se acumulando naquele espaço silencioso desde sempre. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Por que essa história antiga foi esquecida? Por que a maioria das pessoas aprende sobre o Gênesis, mas nunca ouve falar dessas tábuas? Quem decidiu que a humanidade deveria conhecer apenas uma versão do início? Talvez alguém quisesse esconder a verdade. Talvez a ideia de que o cosmos nasceu de uma força ancestral, não comandada por um único Deus, parecesse perigosa. Talvez ainda pareça. Se existiu algo antes de Deus, o que foi? E será que ainda está lá fora, observando? Porque se o som do princípio ainda ecoa pelo espaço e pelo tempo, talvez ainda possamos ouvi-lo. Talvez algumas pessoas já o ouçam. Talvez aquela voz silenciosa em sua cabeça, aquela que faz as grandes perguntas tarde da noite, seja na verdade aquela frequência ancestral chamando você para casa. Antes de nos aprofundarmos nesse mistério, quero te perguntar uma coisa. Se essa história te tocou, se despertou sua curiosidade, inscreva-se agora mesmo no canal, porque vamos embarcar juntos em uma jornada pelos segredos mais antigos que a humanidade já tentou esconder. E você não vai querer perder o que vem a seguir. A seguir, falaremos sobre os seres que desceram do céu, os chamados Anunnaki, aqueles que moldaram o destino da humanidade. Seriam eles os mesmos que os deuses da Bíblia? E se fossem, por que seus nomes foram mudados? Capítulo 2. As tábuas que mudaram tudo. Em 1849, um explorador britânico chamado Austen Henry Layard estava escavando as ruínas da antiga Mesopotâmia. Ele procurava tesouros, talvez ouro ou moedas antigas. O que ele encontrou, porém, mudou a história. Enterrada sob milhares de anos de areia e terra, ele descobriu uma biblioteca. Não uma biblioteca com livros, mas com tabuletas. Milhares e milhares de tabuletas de argila cobertas com estranhas marcas em forma de cunha. A princípio, ninguém sabia o que diziam. A língua estava morta há mais de 2000 anos. Mas, eventualmente, os estudiosos decifraram. E quando leram o que estava escrito, não acreditaram no que viam. Essas tábuas contavam histórias que pareciam familiares. Histórias sobre a criação, histórias sobre um grande dilúvio, histórias sobre deuses, humanos e o início do mundo. Mas elas eram mais antigas que a Bíblia, muito mais antigas. Algumas delas foram escritas há mais de 4000 anos, mais de 1000 anos antes do livro de Gênesis. Como as histórias da antiga Suméria podiam ser tão semelhantes às histórias da Bíblia? Seriam coincidências? Ou haveria algo mais acontecendo? As tábuas descreviam uma civilização que entendia coisas que só agora estamos redescobrindo. Eles conheciam astronomia, rastreavam os planetas e as estrelas com incrível precisão, compreendiam matemática e direito, construíram templos imensos e sistemas de irrigação, e registravam tudo por escrito. Mas o mais importante sobre o qual escreveram foram os deuses. Muitos deuses. Não apenas um, mas um conselho inteiro deles. Esses deuses tinham nomes e personalidades. Eles lutavam entre si, tomavam decisões em conjunto, discutiam sobre o que fazer com a humanidade, e de acordo com as tábuas, eles vieram de algum lugar além do céu. Os principais deuses eram chamados de Anunnaki. O nome significa aqueles que vieram do céu para a terra.
Esses não eram seres imaginários na mente dos povos primitivos. As tabuletas os descrevem como entidades reais e físicas que caminhavam sobre a terra, construíam cidades e ensinavam os humanos a viver. É aqui que as coisas ficam controversas. A Bíblia também fala sobre seres que vieram do céu, mas na Bíblia, eles geralmente são chamados de anjos, ou, no hebraico original, por um termo completamente diferente. A palavra hebraica é Elohim, e aqui está a reviravolta. Elohim é uma palavra no plural. Significa deuses, no plural, não Deus, no singular. No entanto, todas as Bíblias em inglês a traduzem como singular. No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas o hebraico original diz: no princípio, Elohim, no plural, criou os céus e a terra. Por que a Bíblia usaria uma palavra no plural para Deus? E por que os tradutores ocultam esse fato? Alguns estudiosos acreditam que seja apenas uma peculiaridade gramatical, uma forma de o hebraico antigo demonstrar respeito. Mas outros pensam que seja evidência de algo mais profundo. Evidência de que a Bíblia originalmente descrevia múltiplos seres divinos, assim como as tábuas sumérias, e que, com o tempo, esses múltiplos seres se fundiram em um só. Se isso for verdade, significa que os Anunnaki e os Elohim podem ser os mesmos seres descritos em diferentes culturas com nomes diferentes. Vamos falar sobre o líder dos Anunnaki. Seu nome era Anu. Ele era o rei dos deuses, o governante do céu. Abaixo dele estavam outros deuses poderosos como Enlil, que controlava o ar e o vento, e Enki, que governava as águas e a sabedoria. Esses três tomavam a maioria das decisões importantes, tanto para o céu quanto para a terra. Parece familiar? Na Bíblia, Deus às vezes é descrito como tendo diferentes aspectos ou aparecendo em diferentes formas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 em 1. Seria isso um eco dos três principais deuses Anunnaki? As tábuas também descrevem conflitos entre os deuses. Nem sempre concordavam. Às vezes discutiam, às vezes lutavam, e a humanidade frequentemente ficava no meio de suas disputas. Essa ideia incomoda algumas pessoas. Gostamos de pensar em Deus como perfeito e imutável. Mas e se o reino divino sempre tiver sido mais complexo do que isso? E se houver um conselho no céu, tomando decisões, debatendo e, às vezes, discordando? Na verdade, há evidências disso também na Bíblia. No livro de Jó, Deus realiza uma reunião com os filhos de Deus. Satanás aparece nessa reunião e conversa com Deus sobre Jó. Não se trata de um Deus falando consigo mesmo. É um conselho, uma assembleia. No Salmo 82, Deus está na Assembleia dos Deuses e profere julgamento. Vários deuses, uma assembleia, exatamente como descrito nas tábuas sumérias. Então, por que as tradições religiosas posteriores tentaram esconder isso? Por que fundir todos esses seres divinos em um único Deus? Talvez porque a ideia de múltiplos deuses parecesse pagã demais, caótica demais. Se os deuses pudessem discordar entre si, a qual os humanos deveriam seguir? É muito mais simples ter um Deus com uma mensagem clara, uma autoridade, uma verdade. Mas, ao simplificar a história, perdemos algo importante.
perdemos a verdade sobre quem esses seres realmente eram e o que queriam da humanidade. Se você está gostando desta jornada pelos mistérios antigos, faça-me um favor. Clique no botão curtir. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essas verdades ocultas. E acredite, o que vamos revelar a seguir vai te surpreender. A seguir, vamos mergulhar fundo na verdadeira identidade dos Anunnaki. Qual era a sua aparência? Quais eram os seus poderes? E mais importante, o que eles queriam com os humanos que criaram? Capítulo 3. Os deuses que caminharam entre nós. Imagine olhar para o céu e ver luzes descendo das nuvens. Não estrelas, não aviões, algo mais. O que desafia qualquer explicação. Os antigos sumérios descreveram exatamente isso. Eles diziam que os Anunnaki desciam dos céus em objetos que voavam e brilhavam. Essas não eram visões místicas. As tábuas as descrevem como eventos físicos, chegadas reais. Os deuses não apareceram apenas em sonhos ou experiências espirituais. Eles se manifestaram pessoalmente. Segundo as tabuletas, os Anunnaki tinham aparência humana, porém eram mais altos e poderosos. Viviam muito mais tempo que os humanos, talvez milhares de anos. Para os povos antigos, que viviam apenas 30 ou 40 anos, esses seres deviam parecer imortais. Os Anunnaki possuíam uma tecnologia que parecia mágica. Eles conseguiam criar luz sem fogo. Podiam mover pedras enormes com facilidade. Compreendiam os movimentos dos planetas e das estrelas. Sabiam coisas que os humanos só descobririam daqui a milhares de anos. Mas aqui está a parte mais importante. Os Anunnaki não vieram à Terra apenas para visitar. Eles vieram com um propósito. De acordo com as tábuas, eles vieram em busca de ouro. Você pode achar isso estranho. Por que seres avançados vindos do céu precisariam de ouro? Mas o ouro não é apenas um metal bonito. Ele possui propriedades únicas. Não enferruja, nem corrói. Conduz eletricidade perfeitamente. A tecnologia moderna utiliza ouro em computadores e espaçonaves. Talvez os Anunnaki soubessem algo sobre o ouro que o tornava valioso por razões que estamos apenas começando a compreender. As tábuas dizem que os Anunnaki extraíam ouro da terra. No início, eles mesmos faziam o trabalho, mas a mineração é um trabalho árduo e perigoso, mesmo para deuses. Então, começaram a reclamar e queriam que outros fizessem o trabalho pesado. É aí que os humanos entram em cena. O líder dos deuses, Enlil, não queria criar humanos. Ele achava que era arriscado demais. Dar consciência a uma nova espécie poderia causar problemas, mas seu irmão Enki discordava. Enki era o cientista dos deuses, o mais inteligente, aquele que amava experimentar. Enki propôs uma solução: pegar uma criatura primitiva que já habitava a Terra e aprimorá-la. Misturar sua essência com a essência dos deuses. Criar um híbrido, um trabalhador, um servo. Alguém inteligente o suficiente para seguir ordens, mas não o bastante para desafiar a autoridade divina. E foi assim que os humanos foram criados. Não por amor, não como parte de um belo plano, mas como uma solução para a escassez de mão de obra. Agora, compare isso com o Gênesis. Na Bíblia, Deus cria Adão do pó da terra e lhe dá vida. Parece poético e belo. Mas e se esse sopro de vida fosse, na verdade, engenharia genética?
E se o pó da terra fosse a criatura primitiva que já existia? E se esse sopro divino estivesse misturando o DNA dos deuses com o DNA dos primeiros humanos da Terra? As tábuas são muito específicas sobre isso. Elas descrevem Enki absorvendo a essência de um jovem deus, Anunnaki, e misturando-a com o óvulo de uma mulher humana primitiva. Então, uma deusa chamada Ninhursag levou a gravidez a termo. O resultado foi o primeiro ser humano verdadeiro, o primeiro trabalhador. O nome dele era Adamu. Soa familiar? A Bíblia chama o primeiro homem de Adão. As histórias se encaixam perfeitamente demais para serem coincidência, mas a versão suméria nos dá detalhes que a Bíblia omite. Ela explica por que os humanos sempre se sentiram divididos entre o terreno e o divino. É porque, literalmente, somos ambos. Parte animal, parte Deus. Parte terra, parte céu. Essa natureza híbrida explica muito sobre a psicologia humana. Por que sonhamos em voar se estamos presos à terra? Por que olhamos para as estrelas e sentimos saudade de um lugar onde nunca estivemos? Por que construímos e criamos e nunca nos sentimos satisfeitos? Por que carregamos o DNA dos deuses, mas estamos presos em corpos mortais? As tábuas dizem que os Anunnaki criaram diversas versões de humanos antes de chegarem à versão ideal. Os primeiros experimentos falharam. Alguns eram inteligentes demais e se rebelaram. Outros eram fracos demais e morreram rapidamente. Mas, eventualmente, eles criaram o trabalhador perfeito, forte o suficiente para o trabalho braçal, inteligente o suficiente para entender ordens, obediente o suficiente para servir. Mas havia um problema. Os humanos podiam se reproduzir, e se reproduziram. Multiplicaram-se rapidamente. Logo, eram milhares, depois milhões. Os deuses não haviam previsto isso. Pensavam que estavam criando uma pequena força de trabalho. Em vez disso, criaram uma espécie inteira. E à medida que os humanos se espalhavam pela terra, começaram a aprender. Observavam os deuses e os imitavam. Descobriram a agricultura e a construção. Desenvolveram a linguagem e a arte. Criaram suas próprias culturas. Lenta, mas seguramente, os humanos se tornaram mais do que simples trabalhadores. Tornaram-se seres conscientes com suas próprias ideias e desejos. Isso aterrorizou alguns dos deuses, especialmente Enlil. Ele via os humanos como um erro que estava saindo do controle. Ele queria exterminá-los e começar tudo de novo. Mas Enki, que ajudara a criar os humanos, sentia-se responsável por eles. Ele queria protegê-los. Essa tensão entre os deuses, essa discordância sobre o que fazer com a humanidade, permeia todos os textos antigos. Não se trata de uma simples história do bem contra o mal. É um complexo drama político que se desenrola nos céus, tendo a terra como campo de batalha. A Bíblia também alude a isso. Em Gênesis, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Nossa, no plural. Com quem Deus estava falando? De acordo com as tábuas sumérias, ele estava falando com os outros membros do conselho divino, os outros Anunnaki. Mais tarde, em Gênesis, depois que os humanos começam a se multiplicar, Deus diz: o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Novamente, nós.
Deus reconhecendo que os humanos adquiriram algo que os torna semelhantes aos deuses. Isso não era para ter acontecido. Os humanos deveriam ser trabalhadores, não iguais, mas algo deu errado, ou talvez algo tenha dado certo, dependendo da perspectiva. Antes de prosseguirmos com esta história incrível, reserve um momento para deixar um comentário abaixo. Diga-me o que você pensa. Os humanos foram criados por deuses antigos? A Bíblia descreve os mesmos eventos que as tábuas sumérias? Eu leio todos os comentários e adoro saber a sua opinião. A seguir, precisamos falar sobre a guerra no céu. Porque, de acordo com as tábuas da lei e a Bíblia, os deuses não estavam todos em consenso. Alguns se rebelaram, alguns caíram, e essa rebelião mudou o curso da história da humanidade para sempre. Capítulo 4. A Grande Guerra do Céu. O conflito sobre o qual ninguém fala. A maioria das pessoas pensa que o céu é um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, descanso eterno, harmonia perfeita. Mas tanto as tábuas sumérias quanto a Bíblia contam uma história diferente. O céu testemunhou violência, guerra, traição, e esse conflito moldou tudo o que veio depois. Na mitologia suméria, existe uma história sobre Tiamat, a antiga deusa-mãe. Ela representava o caos primordial, as águas salgadas da criação. Por muito tempo, ela viveu em equilíbrio com Apsu, as águas doces. Juntos, eles deram origem à primeira geração de deuses. Mas os deuses mais jovens eram barulhentos. Eles celebravam, eles discutiam, eles perturbavam o silêncio ancestral. Apsu não suportava o barulho e queria destruí-los. Quando Tiamat descobriu, ficou dividida. Eram seus filhos, mas eles haviam desestabilizado a antiga ordem. Enki, astuto como sempre, atacou primeiro. Ele mergulhou Apsu em um sono profundo e o matou. Esse ato de violência reverberou pelos céus. Foi o primeiro assassinato entre os deuses e significou que o início pacífico havia chegado ao fim. Tiamat, tomada pela dor, criou um exército de monstros para vingar Apsu. Serpentes, demônios, homens escorpião, criaturas de pesadelo e caos. Ela estava pronta para destruir tudo o que os deuses mais jovens haviam construído. Os deuses precisavam de um campeão. Recorreram a Marduk, uma jovem e poderosa divindade. Ele concordou em lutar contra Tiamat, mas somente se o coroassem rei de todos os deuses depois. Eles concordaram. Estavam desesperados. A batalha foi épica. Marduk enfrentou Tiamat com armas de vento e relâmpago. Quando Tiamat abriu a boca para engoli-lo, ele disparou uma flecha em sua garganta e a partiu em duas. De seu corpo, ele criou os céus e a terra. A ordem surgiu do caos, a estrutura da destruição. Mas a um custo terrível. Essa história nos revela algo profundo. A criação não foi pacífica. Ela exigiu violência. Exigiu a morte do velho para dar lugar ao novo. O mundo em que vivemos foi construído sobre o cadáver de uma deusa ancestral. A Bíblia não narra a história de forma tão vívida, mas contém ecos do mesmo evento. Nos livros de Jó e nos Salmos, há referências a Deus derrotando um monstro marinho chamado Leviatã. Tu esmagaste as cabeças do Leviatã, diz o Salmo 74. Isaías fala do dragão que está no mar.
Isso não é apenas poesia. São fragmentos de uma história antiga. Uma história sobre Deus lutando contra o caos para criar a ordem. A mesma história que os sumérios contavam sobre Marduk e Tiamat. Mas existe outra guerra no céu que recebe mais atenção, especialmente na tradição cristã: a guerra entre Deus e Lúcifer. Segundo escritos cristãos posteriores, Lúcifer já foi o anjo mais belo. Ele era o portador da luz, a estrela da manhã. Era o que estava mais próximo do trono de Deus. Mas o orgulho o corrompeu. Ele queria ser igual a Deus. Então, reuniu 1/3 dos anjos do céu e se rebelou. A guerra que se seguiu foi catastrófica. O arcanjo Miguel liderou as forças de Deus. A batalha abalou os alicerces do céu. No fim, Lúcifer e seus seguidores foram derrotados. Foram expulsos do céu e se tornaram os demônios que afligem a humanidade. Eis a parte interessante. Essa história não está, na verdade, em Gênesis. A queda de Lúcifer é reconstruída a partir de versículos de Isaías e Ezequiel, livros escritos muito depois. E esses versículos podem nem mesmo ser sobre Satanás. Isaías 14 fala sobre o rei da Babilônia. Ezequiel 28 fala sobre o rei de Tiro. Tradições posteriores interpretaram essas passagens como descrevendo a queda de Satanás, mas esse pode não ter sido o significado original. Então, de onde realmente vem a história da rebelião no céu? Talvez da mesma fonte das tábuas sumérias. Talvez a rebelião de Lúcifer seja outra versão da guerra entre os antigos deuses e os novos. Talvez as serpentes e os demônios que Tiamat criou fossem os anjos caídos originais. Pense nisso. Em ambas as histórias, há uma divisão entre os seres divinos. Em ambas as histórias, os rebeldes perdem e são derrotados. Em ambas as histórias, esses seres caídos continuam a influenciar a humanidade de baixo. As tábuas nos fornecem mais detalhes. Elas explicam por que a rebelião aconteceu. Os Anunnaki, que tinham a missão de extrair ouro, se cansaram. Trabalhavam em condições árduas nas profundezas da terra. Queriam alívio. Quando suas queixas foram ignoradas, alguns deles se rebelaram. Foi por isso que Enki propôs a criação dos humanos. Os humanos poderiam fazer a mineração. Problema resolvido. Só que não estava resolvido, porque alguns dos Anunnaki começaram a se importar com os humanos. Eles ensinaram aos humanos coisas que eles não deveriam saber: tecnologia, linguagem, matemática, segredos dos deuses. A Bíblia chama esses rebeldes de vigilantes. No livro de Enoque, que não entrou para a Bíblia padrão, mas era popular na antiguidade, 200 vigilantes descem à terra. Eles veem mulheres humanas e as acham belas. Então, tomam-nas como esposas e têm filhos. Esses descendentes híbridos são chamados de Nefilins, gigantes e heróis da antiguidade. Deus está furioso. Esses vigilantes quebraram as regras. Misturaram a essência divina com a essência humana. Ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos. Como punição, Deus aprisiona os vigilantes nas trevas até o julgamento final. E ele decide que a humanidade se corrompeu demais. Ela precisa ser exterminada. É isso que leva à inundação. Mas chegaremos a isso daqui a pouco. Primeiro, pense no que isso significa. Os seres que chamamos de anjos, demônios ou deuses não são unidos.
Eles têm opiniões diferentes sobre a humanidade. Alguns querem nos ajudar, alguns querem nos controlar, alguns querem nos destruir, e nós estamos no meio desse conflito. Isso muda a forma como vemos a religião. Não é uma simples história de bem contra o mal. É um drama político complexo, onde diferentes facções lutam pelo poder e os humanos são os peões. As tábuas sumérias deixam isso claro. Depois da criação dos humanos, os deuses discutiram sobre o que fazer com eles. Enki, que ajudou a criar os humanos, os via como seus filhos. Ele queria que prosperassem. Enlil os via como servos que estavam ficando arrogantes demais. Ele queria que permanecessem ignorantes e obedientes. Essa tensão explica muita coisa. Por que o conhecimento parece proibido? Por que fazer perguntas às vezes é visto como perigoso? Porque existem forças que querem que a humanidade permaneça na ignorância. E existem outras forças que querem que despertemos. A serpente no Jardim do Éden, sobre a qual falaremos em breve, representa uma dessas forças. A questão é: de que lado estava realmente a serpente? Se você achou essas informações reveladoras, considere compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvi-las. Esses segredos ancestrais permaneceram ocultos por tempo demais. É hora de a humanidade conhecer a verdade sobre nossas origens. A seguir, vamos explorar em detalhes a criação da humanidade. Como exatamente fomos criados? O que significa ser criado à imagem dos deuses? E o que aconteceu quando começamos a fazer perguntas que não deveríamos fazer? Capítulo 5. A criação da humanidade. Uma história de origem mais sombria. Vamos falar sobre o momento em que você passou a existir. Não você pessoalmente, mas a humanidade. O momento em que algo que não era exatamente humano se tornou humano. O momento em que a consciência despertou. O momento em que nos tornamos conscientes de nós mesmos. A Bíblia conta isso de forma simples. Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. É lindo, é poético, mas omite muita coisa. As tábuas sumérias preenchem as lacunas, e os detalhes são perturbadores. Segundo as tábuas, os deuses precisavam de trabalhadores. Os Anunnaki, que extraíam ouro, estavam exaustos e ameaçavam se rebelar. Então, Enki reuniu o conselho divino e propôs uma solução: criar um trabalhador primitivo. Não um deus, não um animal, mas algo intermediário. Mas como se cria uma nova espécie? É preciso matéria-prima. As tábuas descrevem Enki retirando argila da terra. Essa argila representava o hominídeo primitivo que já existia. Criaturas que andavam eretas, mas mal tinham consciência. Sobreviviam, mas não pensavam de fato. A essa argila, Enki acrescentou algo mais: sangue de um deus. Não um deus qualquer, mas um que se rebelara. Um que questionara a autoridade. Seu nome era Geshtu-e. Ele foi sacrificado para que seu sangue pudesse ser misturado à argila. Por que o sangue de um rebelde? É aqui que a coisa complica. Os deuses queriam trabalhadores que pensassem o suficiente para seguir ordens complexas, mas não tanto a ponto de questioná-las. Ao usar o sangue de um rebelde, eles acidentalmente deram aos humanos algo perigoso: a capacidade de pensamento independente, a centelha da rebeldia. É por isso que os humanos sempre questionaram a autoridade.
está no nosso DNA. Literalmente, carregamos a essência de um Deus que se recusou a obedecer. E não importa o quanto os poderes constituídos tentem controlar a humanidade, nós continuamos nos libertando. As tábuas descrevem o processo de criação em detalhes. Uma deusa chamada Ninhursag atuou como a mãe que deu à luz. Ela pegou a argila misturada com sangue divino e moldou-a em uma forma. Em seguida, colocou-a em seu ventre e a carregou por 10 meses. Quando deu à luz, surgiu o primeiro ser humano. Seu nome era Adamu, e ele conseguia falar, conseguia pensar, conseguia trabalhar. O experimento foi um sucesso. Então, criaram mais 7 machos e 7 fêmeas. Estes se tornaram a base da humanidade. Agora compare isso com Gênesis. Deus forma Adão do pó. Ele lhe dá vida. Esse sopro, essa centelha divina, é tão diferente assim do sangue de um Deus? E em Gênesis 2, Deus coloca Adão em um sono profundo e cria Eva a partir de sua costela. Na versão suméria, eles criam homens e mulheres separadamente usando o mesmo processo. Mas eis algo que a maioria das pessoas ignora. A Bíblia, na verdade, apresenta 2 histórias de criação diferentes. Em Gênesis 1, Deus cria os seres humanos, homem e mulher, simultaneamente. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Já em Gênesis 2, Adão é criado primeiro e, posteriormente, Eva, a partir de sua costela. Por que 2 versões diferentes? Talvez porque a Bíblia combine 2 tradições distintas. Uma em que os humanos são criados em pares, como descrevem as tábuas sumérias, e outra em que a mulher provém do homem, conferindo aos homens autoridade sobre as mulheres. Esta segunda versão servia às sociedades patriarcais que dominavam o mundo antigo, mas as tábuas sumérias não conferem aos homens autoridade sobre as mulheres. Elas afirmam que ambos foram criados iguais, pelo mesmo processo, pelos mesmos deuses. Vamos falar sobre o que significa ser criado à imagem dos deuses. Gênesis diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança. 2 palavras diferentes. Talvez 2 coisas diferentes. Imagem pode significar aparência física. Os deuses tinham aparência humana, ou os humanos tinham aparência divina. Mas semelhança pode significar algo mais profundo. A capacidade de consciência, de criatividade, de escolha. Quando você cria arte, está agindo como um Deus. Quando constrói algo novo, está imitando os criadores. Quando questiona a existência, está usando a centelha divina que existe dentro de você. É isso que significa ser feito à imagem de Deus. Mas há um porém. Os deuses não queriam que os humanos tivessem muito poder. Eles queriam trabalhadores, não iguais. Então, eles nos limitaram, nos fizeram mortais, nos deram corpos que envelhecem e morrem. Garantiram que nunca seríamos fortes o suficiente, inteligentes o suficiente ou longevos o suficiente para desafiá-los. Só que eles cometeram um erro. Eles nos deram a capacidade de reproduzir e nos deram a curiosidade. Os humanos se multiplicaram, nos espalhamos pela terra, construímos comunidades, desenvolvemos linguagem e cultura e lentamente
começamos a entender as coisas. Aprendemos observando os deuses. Copiamos sua tecnologia. Fizemos perguntas. Alguns dos Anunnaki gostaram disso. Eles se orgulhavam de nós. Queriam nos ensinar mais. Mas outros, especialmente Enlil, viam a humanidade como uma ameaça crescente. Ele queria nos manter na ignorância. Queria preservar a fronteira entre o humano e o divino. Isso cria um padrão que se repete ao longo da história. Existem forças que desejam que a humanidade evolua e desperte. E existem forças que querem que permaneçamos adormecidos e obedientes. Essa batalha continua até hoje. Pense na sociedade moderna. Temos acesso a mais informações do que nunca, mas também somos bombardeados por distrações, entretenimento, notícias feitas para nos assustar, redes sociais que nos mantêm divididos. É como se algo ainda estivesse tentando nos impedir de alcançar nosso pleno potencial. As antigas tábuas nos alertam sobre isso. Elas nos dizem que, quando os humanos se aproximam demais do conhecimento divino, algo sempre acontece para nos fazer recuar. Uma catástrofe, uma guerra, um colapso da civilização. Já aconteceu antes, várias vezes, e pode acontecer de novo, mas os comprimidos também nos dão esperança. Eles nos dizem que a chama dentro de nós não pode ser extinta. Não importa quantas vezes tentem reiniciar a humanidade, nós retornamos, nós nos reconstruímos, nós nos lembramos, e lenta, mas seguramente, estamos despertando. Agora mesmo, clique no botão de inscrição, se ainda não o fez, porque o que vou lhe contar a seguir é algo que definitivamente não se ensina na igreja. Vamos falar sobre o Jardim do Éden, e um jardim muito mais antigo que existiu antes dele. Um lugar onde humanos e deuses caminhavam juntos, antes de tudo dar errado. Capítulo 6. 2 jardins, uma verdade esquecida. Todos conhecem o Jardim do Éden, um paraíso onde Adão e Eva viviam em inocência. Um lugar sem morte, sem sofrimento, sem vergonha, apenas paz e abundância, até que comeram do fruto proibido e tudo desmoronou. Mas e se eu lhe dissesse que existe outro jardim? Um jardim mais antigo, descrito em textos anteriores ao Gênesis, um lugar chamado Dilmun. As tábuas sumérias descrevem Dilmun como um paraíso divino, uma terra onde ninguém adoecia, onde leões não matavam, onde lobos não caçavam ovelhas, um lugar de eterna juventude e paz perfeita. Era o lar dos deuses, um espaço sagrado onde os reinos divino e terreno se encontravam. Em Dilmun, a princípio, não havia regras. Tudo simplesmente existia em harmonia. A deusa Ninhursag criou este paraíso como um presente para Enki. Ela o preencheu com plantas que possuíam poderes curativos. Cada planta era especial, com propriedades valorizadas pelos deuses. Enki amava Dilmun. Ele vivia lá contente. Mas com o passar do tempo, a curiosidade pelas plantas aumentou. Qual seria o gosto delas? Que poderes possuíam? Então, uma a uma, ele começou a comê-las. Não todas de uma vez. Apenas um pouquinho aqui e ali. Ninhursag ficou furiosa. Aquelas plantas não eram para serem comidas, eram sagradas. Ao consumi-las, Enki havia violado o equilíbrio do jardim. Como punição, ela o amaldiçoou. Seu corpo começou a falhar.
partes dele começaram a morrer. Ele experimentou dor e doença pela primeira vez. Os outros deuses entraram em pânico. Enki era importante demais para ser perdido. Depois de muita súplica, Ninhursag cedeu. Ela o curou, mas o estrago já estava feito. Enki havia quebrado as regras do paraíso e as coisas nunca mais seriam as mesmas. Agora, vamos comparar isso com o Éden. Deus cria um jardim e coloca Adão lá. O jardim tem muitas árvores, incluindo duas especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus diz a Adão que ele pode comer de qualquer árvore, exceto da árvore do conhecimento. Se ele comer dessa, morrerá. Uma serpente aparece e conta a verdade a Eva. Ela não morrerá se comer o fruto. Em vez disso, seus olhos se abrirão. Ela se tornará como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva come. Adão come. Seus olhos se abrem. Eles percebem que estão nus. E Deus os expulsa do jardim antes que também possam comer da árvore da vida e viver para sempre. Os paralelos são impressionantes. Um jardim sagrado, plantas proibidas, uma regra que é quebrada, a punição que se segue. Mas também existem diferenças, e essas diferenças importam. Na versão suméria, quem quebra a regra é um deus, o próprio Enki. Ele é curioso e não consegue se conter. Na versão bíblica, são os humanos que quebram a regra, mas eles são tentados por uma serpente, sobre a qual falaremos em detalhes em breve. Em Dilmun, o castigo é a doença e a dor, que podem ser curadas. No Éden, o castigo é permanente. A morte entra no mundo. Adão e Eva são banidos. Eles perdem o acesso à árvore da vida. Tornam-se mortais. Mas eis o que é realmente interessante. Ambas as histórias são sobre conhecimento. Enki ganha algo ao comer as plantas. Não fica claro o que, mas há a sensação de que ele ultrapassou um limite que não deveria ter ultrapassado. No Éden, o fruto dá a Adão e Eva o conhecimento do bem e do mal. Eles se tornam conscientes de si mesmos de uma nova maneira. Isso sugere que o verdadeiro proibido não era o fruto físico, mas sim a própria consciência, a percepção que diferencia os humanos dos animais, a capacidade de questionar e escolher. Pense no que acontece depois que eles comem. Eles percebem que estão nus. Por que isso importa? Porque eles ficam constrangidos, eles se veem de fora, eles se julgam, eles sentem vergonha. Este é o nascimento do ego, o eu separado. Antes de comerem o fruto, Adão e Eva eram como crianças, viviam o momento presente. Não se preocupavam com o futuro, nem se arrependiam do passado. Simplesmente existiam. Mas depois de comerem, tornaram-se adultos. Precisavam pensar, planejar e se preocupar. Sabiam que um dia morreriam. Esse conhecimento mudou tudo. Então, a serpente era má por lhes oferecer esse conhecimento? Ou era a serpente uma libertadora, livrando-os da ignorância? E aqui está outra pergunta que deveria te incomodar. Por que Deus não queria que eles tivessem esse conhecimento? Se saber distinguir o bem do mal é tão importante, por que esconder isso deles? Deus estava os protegendo? Ou os mantinha em um estado de infância permanente, onde não podiam questionar sua autoridade? A história suméria de Dilmun não tem um vilão. Enki comete um erro por curiosidade. Ninhursag fica zangado
mas acaba perdoando. A história trata mais do preço do conhecimento do que do pecado e da punição. Mas em Gênesis, há uma clara sensação de que algo terrível aconteceu. A humanidade caiu. Fomos separados de Deus. Agora estamos do lado de fora, olhando para dentro. A menos que não tenha sido isso que realmente aconteceu. A menos que a queda não tenha sido uma queda, mas um passo em frente. Um salto necessário rumo à consciência. Talvez não devêssemos ficar no jardim para sempre. Talvez devêssemos partir, explorar, criar, nos transformar. Ambos os jardins representam a mesma coisa, um estado de êxtase inconsciente que não pode durar. Um momento de inocência que precisa terminar para que o crescimento comece. A questão é se vemos esse fim como uma tragédia ou como uma transformação. As antigas tábuas sugerem transformação. Elas nos dizem que os humanos precisavam deixar o jardim para se tornarem o que deveriam ser. Não servos, não crianças, mas seres conscientes com o poder de escolher o próprio caminho. Antes de prosseguirmos, quero que você faça algo. Deixe um comentário e compartilhe suas ideias. Você acha que comer o fruto foi um pecado ou um despertar? A serpente era maligna ou benéfica? Essas perguntas são importantes porque moldam a forma como nos vemos e nossa relação com o divino. A seguir, precisamos falar sobre essa serpente em detalhes, porque a serpente não é o que lhe disseram. A serpente tem uma identidade muito mais antiga. E quando você descobrir o que ela realmente representa, tudo mudará. Capítulo 7. A verdadeira identidade da serpente. A serpente é a personagem mais incompreendida da Bíblia. Fomos ensinados que ela representa Satanás, o diabo disfarçado, o inimigo de Deus, que engana a humanidade e a leva ao pecado. Mas eis a verdade chocante. A Bíblia nunca afirma que a serpente é Satanás. Essa ideia foi acrescentada muito tempo depois. Em Gênesis, a serpente é simplesmente descrita como mais astuta que todos os animais do campo. É uma criatura, não um demônio, não um anjo. Uma criatura com a capacidade de falar e raciocinar. Então, se a serpente não é Satanás, o que é? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar às tábuas sumérias. Na mitologia suméria, a serpente é um símbolo de sabedoria e cura. Ela representa o deus Enki, o criador dos humanos. Enki é frequentemente representado com serpentes enroladas em seu bastão, ou duas serpentes entrelaçadas. Esse símbolo, chamado caduceu, ainda é usado na medicina atualmente. Enki era o deus do conhecimento, da magia e das profundezas da sabedoria. Era astuto e rebelde. Frequentemente, contrariava os outros deuses para ajudar a humanidade. Quando Enlil quis destruir os humanos no dilúvio, foi Enki quem alertou Noé. Quando os humanos precisaram de conhecimento para sobreviver, Enki o concedeu. A serpente no Éden age exatamente como Enki. Ela conta a Eva a verdade sobre o fruto. Diz que seus olhos se abrirão e ela se tornará como Deus. E é exatamente isso que acontece. A serpente não mente. Foi Deus quem disse a Adão que ele morreria se comesse o fruto, mas Adão não morre naquele dia. Ele vive por centenas de anos, segundo a Bíblia. Então a serpente disse a verdade, e Deus disse algo que soa como uma mentira.
Isso inverte tudo o que nos foi ensinado. E se a serpente no Éden fosse, na verdade, uma representação de Enki? E se ela estivesse oferecendo aos humanos o mesmo dom que Enki sempre concedeu, conhecimento e consciência? E se a serpente não fosse a vilã da história, mas sim a heroína? Essa ideia incomoda muita gente. Ela desafia os fundamentos da teologia cristã, mas encontra respaldo nos textos antigos e em uma leitura atenta do próprio Gênesis. Pense no que a serpente oferece: não riqueza, não poder, não prazer, conhecimento, a capacidade de discernir o bem do mal, de ter consciência, de escolher. Não é isso que um demônio oferece. É isso que um professor oferece. As tradições religiosas posteriores precisavam de um vilão para que sua teologia funcionasse. Precisavam explicar por que os humanos sofrem, por que o mundo está cheio de dor. Então, pegaram a serpente e a transformaram em Satanás. Disseram que a serpente era o diabo desde o princípio, mentiroso e enganador. Mas essa interpretação vem de centenas de anos depois da escrita de Gênesis. O livro do Apocalipse, escrito quase 1000 anos depois, é o primeiro a conectar diretamente a serpente a Satanás. Ele se refere a Satanás como aquela antiga serpente. Mas o Apocalipse usa linguagem simbólica sobre forças espirituais. Não apresenta fatos históricos sobre o Jardim do Éden. Em muitas culturas antigas, as serpentes eram símbolos positivos. No Egito, a serpente na coroa do faraó representava a autoridade divina. Na Grécia, a serpente era associada a Asclépio, o deus da cura. No hinduísmo, as serpentes chamadas nagas são seres espirituais sábios. Até mesmo na Bíblia, Moisés é instruído a fazer uma serpente de bronze e erguê-la para curar as pessoas. A serpente representa a transformação. As serpentes trocam de pele e renascem. Elas transitam entre a terra e o subterrâneo. Estão ligadas à sabedoria oculta, às coisas que estão abaixo da superfície. Quando você entende isso, a história do Éden se transforma. Não se trata mais de humanos falhando em um teste. Trata-se de humanos dando o primeiro passo para se tornarem seres conscientes. A serpente é o guia que lhes mostra o caminho. E aqui está algo que deve abalar ainda mais a sua compreensão. Em alguns textos gnósticos, escritos cristãos antigos, que não foram incluídos na Bíblia, a serpente é literalmente descrita como Cristo, como uma figura divina que veio libertar a humanidade da ignorância. Esses textos dizem que o Deus que criou o mundo e queria manter os humanos na ignorância era, na verdade, uma divindade maligna ou inferior. E a serpente foi enviada pelo verdadeiro Deus para libertar a humanidade. Essa é uma inversão radical da história tradicional, mas faz sentido quando se analisam as evidências. A serpente diz a verdade. A serpente oferece conhecimento. A serpente quer que os humanos sejam mais do que são. Se Enki, das tábuas sumérias, e a serpente do Gênesis representam a mesma força, isso significa que a humanidade sempre teve um protetor divino, um Deus que está do nosso lado, um poder que deseja nosso crescimento e evolução, mesmo quando outros poderes querem nos manter pequenos. Isso não significa que devemos adorar serpentes ou rejeitar a Bíblia. Significa que devemos ler esses textos antigos com um olhar mais profundo.
Devemos fazer perguntas. Devemos buscar as camadas ocultas de significado. A serpente no Éden não estava tentando destruir a humanidade. Ela estava tentando nos despertar. E essa mesma força ainda está ativa hoje, nos chamando a questionar, a aprender, a crescer, a nos tornarmos mais do que éramos ontem. Se isso está fazendo você repensar histórias que ouviu a vida toda, clique no botão curtir. Essas ideias são transformadoras e precisam ser compartilhadas. Ajude-me a levar essa mensagem a mais pessoas que estão prontas para enxergar a verdade. A seguir, falaremos sobre o grande dilúvio. Tanto a Bíblia quanto as tábuas sumérias descrevem esse evento catastrófico. Mas suas explicações para o porquê de ter acontecido são muito diferentes. E quando você entender a verdadeira razão do dilúvio, verá o nosso mundo sob uma nova perspectiva. Capítulo 8. A inundação que apagou nossa memória. Águas subindo. Chuva sem fim. Um mundo inteiro se afogando. A história do dilúvio de Noé é uma das mais famosas da Bíblia. Deus vê que a humanidade se tornou perversa. Ele se arrepende de tê-la criado. Então, decide exterminá-la e começar do zero. Somente Noé e sua família sobrevivem, junto com os animais que eles salvaram na arca. Mas essa história não se originou na Bíblia. As tábuas sumérias contam a mesma história milhares de anos antes, e a versão delas revela algo que a Bíblia omite: o verdadeiro motivo do dilúvio. Na narrativa suméria, o herói do dilúvio não se chama Noé. Ele é chamado de Zil-Sudra, ou, na versão babilônica posterior, Utnapishtim. Mas a história é quase idêntica. Os deuses decidem destruir a humanidade com um dilúvio. Um deus avisa o herói do dilúvio com antecedência. Ele constrói um barco enorme, salva sua família e seus animais. Após o dilúvio, ele faz um sacrifício e os deuses ficam satisfeitos. Os detalhes coincidem tanto que a maioria dos estudiosos concorda que a história bíblica do dilúvio foi adaptada desses relatos mesopotâmicos anteriores. Mas a versão suméria nos conta por que os deuses enviaram o dilúvio. E não é porque os humanos eram maus. Segundo as tábuas, os humanos se multiplicaram demais. Éramos barulhentos demais. Perturbávamos o descanso dos deuses. Enlil, o deus severo que nunca gostou dos humanos, convenceu o conselho divino a destruir a humanidade simplesmente porque éramos irritantes. Mas há uma razão mais profunda sugerida nos textos. Os humanos estavam aprendendo demais. Estávamos avançando rápido demais. Alguns dos deuses rebeldes, os observadores, estavam nos ensinando segredos, como trabalhar metal, como fabricar armas, como usar magia, como ler as estrelas. Os humanos estavam se tornando poderosos demais, independentes demais. O dilúvio não tinha como objetivo punir a maldade. Era sobre reiniciar a humanidade, apagar todo o nosso progresso, eliminar nossa memória, recomeçar do zero para que esquecêssemos tudo o que havíamos aprendido. Pense nisso por um momento. Todas as civilizações avançadas que poderiam ter existido antes do dilúvio foram destruídas. Todo o seu conhecimento, sua tecnologia, sua compreensão espiritual, tudo foi levado pelas águas. Apenas um punhado de pessoas sobreviveu e teve que reconstruir praticamente do zero.
É por isso que culturas antigas ao redor do mundo têm histórias de uma era de ouro que veio antes. Uma época em que os humanos viviam mais, sabiam mais, tinham habilidades que perdemos. O dilúvio marca o fim dessa era, o início da nossa amnésia. A Bíblia também sugere isso. Antes do dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos. Adão viveu 930 anos. Matusalém viveu 969 anos. Mas, após o dilúvio, a expectativa de vida humana caiu drasticamente. Na época de Moisés, as pessoas viviam apenas 120 anos, no máximo. O que mudou? Nosso DNA foi danificado? Perdemos o acesso a algo que nos mantinha saudáveis? As tábuas sugerem que, antes do dilúvio, os humanos tinham mais contato com os deuses. Aprendíamos diretamente com eles. Mas, após o dilúvio, os deuses se afastaram. Criaram uma distância maior entre si e a humanidade. Tornaram mais difícil para nós alcançá-los, exceto por um Deus que não seguiu o plano. Enki, mais uma vez. Foi ele quem avisou Ziusudra sobre o dilúvio. Ele lhe disse para construir a arca. Ele garantiu a sobrevivência da humanidade. Mesmo quando os outros deuses queriam nos exterminar completamente, Enki salvou um remanescente. Esse padrão se repete. Toda vez que os poderes superiores tentam destruir ou limitar a humanidade, há uma força que intervém para nos salvar. Um Deus rebelde, uma serpente, um sussurro de conhecimento proibido, algo que deseja nossa sobrevivência e prosperidade. Após o dilúvio, quando Enlil descobriu que os humanos haviam sobrevivido, ficou furioso, mas Enki o convenceu de que era o destino, que os deuses precisavam dos humanos. Então Enlil concordou em permitir que a humanidade continuasse, mas com limitações. Vidas mais curtas, trabalho mais árduo, mais sofrimento. Poderíamos existir, mas jamais alcançaríamos novamente as alturas que havíamos atingido antes. A Bíblia descreve isso de forma diferente. Deus faz uma aliança com Noé. Ele promete nunca mais inundar a terra. Ele coloca um arco-íris no céu como sinal, mas ele também estabelece novas regras. Os humanos agora podem comer carne, o que antes era proibido. O medo dos humanos é incutido em todos os animais. E Deus diz que quem derramar sangue humano terá o seu sangue derramado em troca. Essas não são apenas ideias religiosas bonitas. Elas descrevem uma reinicialização da condição humana. Novas regras para uma nova era. Um mundo pós-diluviano, onde as coisas são mais difíceis e os humanos são mais limitados do que antes. Eis o que realmente importa. O dilúvio é apresentado como um evento único. Mas e se não for? E se o dilúvio for um símbolo de algo que acontece repetidamente ao longo da história? Evidências arqueológicas mostram que muitas civilizações antigas foram dizimadas repentinamente. Culturas avançadas desapareceram quase da noite para o dia. A civilização do Vale do Indo, os minoicos, os micênicos. Mais tarde, a Biblioteca de Alexandria pegou fogo, destruindo inúmeros textos antigos. O Império Romano caiu, mergulhando a Europa na Idade das Trevas. Sempre que a humanidade alça voo demais, algo nos derruba. Uma catástrofe, uma guerra, um colapso. Nosso conhecimento se perde. Nosso progresso é apagado. Temos que recomeçar do zero. Algumas pessoas acreditam que isso é natural. A ascensão e queda das civilizações é simplesmente como a história funciona.
mas outras acreditam que é algo deliberado, que existem forças, divinas ou terrenas, que não querem que a humanidade alcance seu pleno potencial, que querem nos manter em um estado de limitação controlada. As antigas tábuas nos alertam sobre esse ciclo. Elas nos dizem que o conhecimento é a chave, não apenas o conhecimento técnico, mas o conhecimento espiritual. Compreender quem somos, de onde viemos, do que somos capazes. Esse é o conhecimento que ameaça a velha ordem. Esse é o conhecimento que eles tentam apagar sempre que nos aproximamos demais. Mas eis a esperança. Cada vez que somos inundados por elas, literal ou metaforicamente, algum conhecimento sobrevive. Algumas pessoas se lembram. Alguma verdade é transmitida em mitos, histórias e símbolos. E lentamente, estamos reconstruindo tudo. Agora mesmo, clique no botão de inscrição se você estiver pronto para fazer parte deste despertar. Porque não estamos falando apenas de história antiga. Estamos falando do presente, de quem controla a informação, do que nos é permitido saber, do que eles não querem que descubramos. A seguir, falaremos sobre algo que parece ficção científica, mas que pode ser a revelação mais importante de todas. As antigas tábuas mencionam um livro onde tudo está escrito: passado, presente e futuro. Os deuses consultam esse livro para tomar decisões sobre a realidade. E a questão é: esse livro ainda existe? E os humanos têm acesso a ele? Capítulo 9. O livro que contém o amanhã. Imagine se você pudesse ler um livro que contivesse tudo o que vai acontecer na vida, cada escolha que você fará, cada pessoa que você conhecerá, cada momento de alegria e dor. Você gostaria de saber? Ou saber tiraria a sua liberdade? As tábuas sumérias descrevem exatamente um livro assim. Chamam-lhe Tábua dos Destinos. Não é uma metáfora. Segundo os textos, trata-se de um objeto real guardado nos céus. Os deuses escrevem nele e consultam-no. Quem o possui tem poder sobre o próprio destino. Na mitologia suméria, a Tábua dos Destinos pertencia originalmente a Enlil, o deus severo, que frequentemente se opunha à humanidade. Ela lhe conferia autoridade para decretar o que aconteceria tanto no céu quanto na terra. Mas, em certo momento, um deus rebelde chamado Anzu roubou a tábua. Com ela, desafiou a autoridade de Enlil e teve que ser derrotado em batalha para que a ordem cósmica fosse restaurada. Isso nos revela algo importante. O futuro não está completamente definido. Se o tablete pode ser roubado e reescrito, então o destino pode ser alterado. A questão é: quem tem o poder de mudá-lo? A Bíblia contém ecos desse mesmo conceito. Em Êxodo, Deus diz a Moisés que possui um livro onde escreve os nomes dos justos. Todo aquele que pecar contra mim, eu o riscarei do meu livro. Nos Salmos, Davi diz: os teus olhos viram o meu embrião, e no teu livro foram escritos todos os dias determinados para mim, antes mesmo de qualquer deles existir. A descrição mais detalhada encontra-se no Apocalipse. João vê um livro selado com 7 selos. Ninguém no céu ou na terra é digno de abri-lo, exceto o Cordeiro, que representa Cristo. Quando os selos são rompidos, os eventos escritos no livro começam a se desenrolar. Pragas, guerras, julgamento,
o fim dos tempos. Portanto, tanto as antigas tradições sumérias quanto as bíblicas concordam. Existe um registro divino, um roteiro, um plano, e tudo o que acontece está, de alguma forma, escrito nele. Isso cria um enorme problema filosófico. Se tudo está escrito, temos livre-arbítrio? Estamos apenas seguindo um roteiro escrito antes de nascermos? Ou podemos mudar esse roteiro? Diferentes tradições religiosas têm respostas diferentes. Algumas dizem que tudo está predestinado. Deus sabe tudo e controla tudo. Nossas vidas são como assistir a um filme que já foi filmado. Podemos ter a sensação de que estamos fazendo escolhas, mas na verdade estamos apenas desempenhando nosso papel predeterminado. Outros dizem que temos livre-arbítrio completo. O livro registra possibilidades, não certezas. Ou o livro registra o que acontecerá com base nas escolhas que fazemos livremente, mas não nos força a fazer essas escolhas. As tábuas sumérias sugerem algo intermediário. O livro contém os planos dos deuses, as estruturas que eles estabeleceram, os ciclos que desejam ver repetidos. Mas os humanos, com nossa centelha divina, podem se opor a esses planos. Podemos criar novos resultados. Podemos reescrever partes do roteiro. É por isso que, nos mitos, os deuses às vezes são surpreendidos. É por isso que eles precisam ajustar seus planos. Os humanos continuam fazendo coisas inesperadas. Não somos completamente previsíveis. Temos o caos do sangue desse Deus rebelde correndo em nossas veias. É aqui que a coisa fica realmente interessante. E se for possível acessar esse livro? E se certos humanos já tiverem encontrado maneiras de lê-lo? Ao longo da história, existiram profetas e videntes, pessoas que afirmam ver o futuro. Estarão elas acessando algo real? Estarão elas vislumbrando o roteiro divino? Na antiguidade, os sacerdotes realizavam rituais para receber visões, interpretavam sonhos e sinais, estudavam as estrelas porque acreditavam que os movimentos dos planetas estavam ligados à tábua dos destinos. Assim como em cima, é embaixo. O que está escrito nos céus se manifesta na terra. Esta é a origem da astrologia, que outrora foi uma ciência sagrada. Os sumérios eram mestres da astronomia. Eles acompanhavam os ciclos planetários com incrível precisão. Acreditavam que, ao compreender esses ciclos, poderiam compreender a vontade dos deuses. Podiam prever o futuro e se preparar para ele. A Bíblia condena a astrologia e a adivinhação. Ela diz que somente Deus conhece o futuro e que os humanos não devem tentar acessar esse conhecimento. Mas por quê? Se Deus tem um plano, por que Ele não quer que o conheçamos? A menos que a proibição não seja para nos proteger, mas para nos controlar, para nos manter na ignorância sobre o nosso próprio destino. Algumas tradições místicas ensinam que todo ser humano tem acesso a um livro, chamado Registros Akáshicos, uma biblioteca cósmica onde tudo o que já aconteceu e tudo o que ainda acontecerá está armazenado. Almas evoluídas podem aprender a acessar esses registros por meio da meditação e da prática espiritual. Elas podem ver vidas passadas, compreender seu propósito e vislumbrar futuros possíveis. Se isso parece improvável, considere o seguinte: a física quântica está descobrindo que o tempo pode não funcionar da maneira como pensamos. Passado, presente e futuro podem coexistir. A informação pode não estar limitada pelo tempo. Nesse caso, a Tábua dos Destinos não é um livro no céu,
mas sim o próprio campo de informação do universo. E a consciência pode ser a chave para acessá-lo. Carl Jung falou sobre o inconsciente coletivo, um reservatório compartilhado de conhecimento humano e arquétipos aos quais todos temos acesso. E se essa for outra forma de descrever o livro divino? E se os símbolos e histórias que aparecem em todas as culturas forem fragmentos do texto original, codificados em nosso DNA espiritual? As antigas tábuas sugerem que, antes do dilúvio, os humanos tinham um acesso mais claro a esse conhecimento. Podíamos ler a escrita. Sabíamos qual era o nosso lugar na história cósmica, mas o dilúvio teve o propósito de nos fazer esquecer, de nos separar dessa fonte. Mesmo após o dilúvio, algum conhecimento permaneceu. Escolas de mistério o preservaram. Sociedades secretas o guardaram. Textos sagrados o codificaram em símbolos. E agora, em nossa época, mais pessoas do que nunca estão despertando para essas verdades. A internet é como uma versão rudimentar dos registros akáshicos. Todo o conhecimento humano acessível a qualquer pessoa. Claro que está misturado com ruído e mentiras, mas o potencial está lá. Estamos reconstruindo a biblioteca que foi queimada. Estamos reaprendendo a ler a escrita. E talvez seja disso que eles têm medo. Talvez seja por isso que haja tanta censura e controle da informação. Porque quando os humanos se lembram de quem são e do que são capazes, a velha ordem não consegue mais nos deter. Reserve um momento agora para deixar um comentário. Diga-me, você acredita em destino ou livre-arbítrio? Você acha que sua vida é predeterminada ou você a cria à medida que a vive? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas refletir sobre elas abre portas para a consciência. A seguir, precisamos falar sobre linguagem e som. Porque, de acordo com a Bíblia e as tábuas sumérias, as palavras não são apenas comunicação. As palavras têm poder. Os sons certos, pronunciados da maneira certa, podem alterar a própria realidade. E esse é um segredo que eles definitivamente não querem que você saiba. Capítulo 10. O som sagrado que cria a realidade. No princípio era o Verbo. É assim que começa o Evangelho de João. Não no princípio era Deus, mas no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E por meio do Verbo, todas as coisas foram feitas. Isso não é apenas uma bela poesia. É a descrição de algo profundo sobre a natureza da realidade. A linguagem cria. O som dá forma. As palavras têm poder. Os antigos sumérios compreendiam isso profundamente. Suas tabuletas descrevem algo chamado ME, que se traduz aproximadamente como decretos divinos ou fórmulas sagradas. Não se tratavam apenas de ideias. Eram padrões vibracionais, sons que, quando pronunciados corretamente, podiam alterar a realidade física. Enki, o deus da sabedoria, era o mestre do mito de Enki. Ele possuía as palavras sagradas que governavam tudo, da realeza à agricultura, até a própria escrita. Essas palavras eram tão poderosas que outros deuses tentaram roubá-las dele. Em uma história, a deusa Inanna embriaga Enki e o engana para que ele lhe dê um pouco do mito de Enki. Quando ele recupera a sobriedade e percebe o que fez, tenta recuperá-lo, mas é tarde demais.
o poder já foi transferido. Isso nos mostra que o conhecimento, na forma de palavras e sons, pode ser roubado, transferido e usado. Não se trata apenas de informação. Trata-se de poder real. Na Bíblia, Deus cria por meio da palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele não cria a luz com o pensamento. Ele não a molda com as mãos. Ele a cria com a palavra. O som da sua voz dá forma ao que não tem forma. Quando Adão foi criado, uma de suas primeiras tarefas foi dar nome aos animais. Deus trouxe cada criatura a Adão para ver como ele as chamaria. O nome que o homem desse a cada ser vivente seria o seu nome. Isso pode parecer uma tarefa simples, mas na verdade trata-se de poder. Nomear algo é ter autoridade sobre isso, é definir sua essência, é evocar sua natureza. Em hebraico, a língua da Bíblia, cada letra tem um valor numérico e um significado energético. As palavras não são arbitrárias. Elas são construídas a partir de uma matemática sagrada. O próprio nome de Deus, escrito como Iavé em hebraico, era considerado tão poderoso que os sacerdotes só o pronunciavam uma vez por ano no Santo dos Santos. Pronunciá-lo incorretamente poderia trazer a morte. Por que um nome seria perigoso? Porque não é apenas um rótulo, é uma frequência, uma vibração que se conecta diretamente ao ser ou à força que representa. Pronunciar o nome de Deus é invocar a presença divina. É trazer a própria realidade para o ambiente. Muitas culturas antigas compreendiam isso. No Egito, conhecer o verdadeiro nome de um deus conferia poder sobre ele. Em contos de fadas e mitos, os nomes possuem propriedades mágicas. Rumpelstiltskin perde seus poderes quando seu nome é descoberto. Em muitas tradições, xamãs e sacerdotes têm nomes secretos que não revelam, pois pronunciar o verdadeiro nome de alguém concede poder a outros. A história da Torre de Babel ganha um novo significado com essa compreensão. A Bíblia diz que toda a humanidade falava uma só língua. Eles se uniram para construir uma torre que alcançasse os céus. Deus viu isso e disse: se eles conseguem fazer isso falando uma só língua, nada do que planejarem será impossível para eles. Então, Deus confundiu as línguas. De repente, ninguém conseguia se entender. O projeto desmoronou. Uma leitura superficial aborda o orgulho humano e o castigo divino. Mas o significado mais profundo reside no poder da linguagem unificada. Quando todos falam as mesmas palavras com o mesmo entendimento, podem literalmente realizar qualquer coisa. A linguagem cria uma realidade compartilhada. Ela constrói consenso. Ela direciona a vontade coletiva. A confusão de línguas em Babel não tinha como objetivo impedir um projeto de construção. Tratava-se de limitar o potencial humano. Enquanto não conseguirmos nos comunicar perfeitamente, enquanto estivermos divididos pela língua, não conseguiremos unir nossa consciência em uma força capaz de desafiar a ordem divina. Mas qual era essa língua original? Aquela que todos falavam antes de Babel? Algumas tradições místicas dizem que era uma linguagem de som puro. Não palavras arbitrárias como as que usamos hoje, mas tons e frequências que correspondiam diretamente à estrutura da realidade. Cada som tinha um efeito específico. Havia um som para o crescimento e um som para a decadência, um som para o amor e um som para o medo,
um som para a abertura e um som para o fechamento. Se você conhecesse essa linguagem, poderia moldar a realidade como desejasse, poderia curar com a sua voz, poderia criar com as suas palavras, poderia literalmente falar a verdade e ela se manifestaria. Fragmentos dessa língua original podem ainda existir. Disse que os mantras sânscritos possuem essa qualidade. As orações hebraicas, especialmente os nomes sagrados, a chamada islâmica para a oração. Os cantos gregorianos. Esses não são apenas sons belos. Eles são concebidos para alterar a consciência e a realidade por meio de vibrações específicas. A ciência moderna está começando a acompanhar esse avanço. Sabemos que o som afeta a matéria. Experimentos de cimática mostram que diferentes frequências criam padrões diferentes na areia e na água. O estudo da bioacústica revela que as plantas crescem de maneira diferente dependendo dos sons aos quais são expostas. Até mesmo nosso DNA responde a certas frequências. E se os deuses sumérios não falassem uma língua comum? E se eles usassem uma tecnologia sonora tão avançada que parecesse mágica? E se alguns humanos aprendessem essa tecnologia? Isso explicaria por que, ao longo da história, os poderes dominantes controlaram a linguagem, proibiram certas palavras, alteraram significados, simplificaram línguas para torná-las menos poderosas. Porque a linguagem molda o pensamento e o pensamento molda a realidade. Orwell compreendeu isso em 1984 com seu conceito de novilíngua. Limitar a linguagem significa limitar o que as pessoas podem pensar. Se não há uma palavra para a liberdade, como se pode conceber o que é ser livre? Mas o inverso também é verdadeiro. Expanda a linguagem e você expande as possibilidades. Aprenda as palavras sagradas. Fale-as, escreva-as, pense nelas, e você começará a remodelar sua realidade. As tábuas nos contam que esse conhecimento já foi comum. Depois, ficou restrito a sacerdotes e reis. Em seguida, foi completamente ocultado, mas jamais foi destruído. Permaneceu codificado em mitos, em textos religiosos, nas estruturas de construções antigas, à espera daqueles que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir. Hoje, as pessoas estão redescobrindo esse poder. Afirmações, proferidas com intenção, alteram as vias neurais e atraem circunstâncias favoráveis. Taças tibetanas e terapias com frequências sonoras utilizam o som para tratar doenças. Batidas binaurais alteram as ondas cerebrais e os estados de consciência. Estamos relembrando o que os antigos sabiam. O som cria. As palavras moldam a realidade. E todos nós temos o poder de dar vida a novos mundos com a palavra. Se isso te impressionou, clique no botão Gostei e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o poder que tem na própria voz. Estamos chegando ao fim da nossa jornada, mas a revelação mais importante ainda está por vir. Falamos sobre deuses, tabuletas e a criação, mas há algo mais profundo, algo que existia antes de tudo isso. Uma presença sem nome que os sumérios mal mencionavam e que a Bíblia esconde por trás de 1000 nomes. A verdadeira fonte, o Deus desconhecido. Capítulo 11. O Deus antes de todos os deuses. Por trás de cada nome há silêncio. Por trás de cada rosto
a ausência de forma. Por trás de cada Deus que adoramos, há algo mais antigo, algo que não pode ser nomeado, descrito ou contido por nenhuma religião. Os sumérios chamavam-lhe An, que significa simplesmente céu ou paraíso. Mas não o céu físico, a consciência do céu, a possibilidade infinita que existe antes de qualquer coisa tomar forma. An é mencionado nas tábuas, mas nunca descrito em detalhes. Nenhuma estátua foi feita, nenhuma oração foi oferecida diretamente. An simplesmente existia, o pano de fundo contra o qual tudo o mais se destacava, a tela antes da tinta, o silêncio antes do som. Na cosmologia suméria, An deu origem a todos os outros deuses. Mas An não os criou intencionalmente, como um artesão cria algo. Eles emergiram de An da mesma forma que as ondas emergem do oceano. São distintos, mas não separados, feitos da mesma substância. Isso é muito diferente de como a maioria das pessoas pensa em Deus. Imaginamos Deus como um ser, uma pessoa com pensamentos e intenções, alguém que toma decisões, julga e intervém. Mas e se esse não for o nível mais profundo? E se o Deus a quem oramos for apenas uma faceta de algo infinitamente maior? A Bíblia alude a esse mistério. Quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, a resposta de Deus é estranha. Eu sou o que sou. Ou em hebraico, Ehyeh, Asher, Ehyeh. Não é exatamente um nome, é uma recusa em ser nomeado. É como dizer, eu sou a própria existência, eu sou o ato de ser. Você não pode me definir com uma palavra. Mais adiante na Bíblia, Deus é descrito como habitando em densas trevas, como estando oculto, encoberto, além da compreensão humana. Isaías diz: verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde. Os profetas falam de Deus em nuvens e redemoinhos, em fogo que não consome, em uma voz mansa e delicada, quase inaudível. Este Deus não é o homem barbudo no trono que a arte religiosa nos mostra. É algo completamente diferente. Algo que existe além das nossas categorias de pessoa e coisa, além da existência e da não existência. Muitos místicos ao longo da história abordaram essa verdade. Eles falam da divindade além de Deus, o absoluto sem forma, o vazio que também é plenitude, o nada que contém tudo. O místico cristão Meister Eckhart disse: Deus é nada, nenhuma coisa. Deus é o nada. Não querendo dizer que Deus não existe, mas sim que Deus existe antes e além do nível em que as coisas têm existência separada. No hinduísmo, isso é Brahman, a realidade última que não possui atributos, qualidades ou forma. Todos os deuses e deusas do panteão hindu são apenas faces temporárias que Brahman usa para interagir com o mundo. No budismo, é chamado de vazio ou shunyata. Não um vazio absoluto, mas o fundamento do ser a partir do qual todos os fenômenos surgem e no qual se dissolvem. No taoísmo, é o Tao que não pode ser nomeado. O Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. O nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. Todas essas tradições, vindas de todo o mundo, apontam para a mesma coisa.
por trás dos deuses que adoramos. Por trás das doutrinas religiosas sobre as quais debatemos, existe algo que transcende tudo isso. Algo que a linguagem e o pensamento humanos não conseguem capturar. E aqui está a parte profunda. As antigas tábuas sugerem que esse algo não está separado de nós. Não somos apenas criações olhando para o Criador. Somos expressões dele. Somos ondas no mesmo oceano, faíscas do mesmo fogo. Quando Gênesis diz que os humanos foram feitos à imagem de Deus, talvez não signifique que nos parecemos com Deus. Talvez signifique que compartilhamos a mesma natureza essencial, a mesma consciência divina, o mesmo poder criativo. Mas nos esquecemos disso. Pensamos que somos pequenos, limitados, mortais, impotentes. Buscamos Deus fora de nós mesmos. Construímos templos e igrejas para abrigar o divino. Criamos rituais para nos aproximarmos de algo que consideramos distante. O ensinamento secreto, aquele codificado nas tábuas sumérias e oculto na Bíblia, é que Deus não está longe. Deus é a parte mais profunda do seu próprio ser. A consciência por trás dos seus pensamentos. A consciência que testemunha a sua vida. Quando você se senta em silêncio e todo o ruído da mente se aquieta, o que resta? Quem está consciente do silêncio? Essa consciência, essa presença, esse eu sou, não está separado da fonte divina. É a fonte divina experimentando a si mesma através da sua forma particular. Por isso a serpente no Éden disse a verdade: vocês serão como Deus. Não no futuro, não como recompensa, mas como uma revelação. Vocês já são, só ainda não sabem disso. Comer o fruto do conhecimento foi o primeiro passo para a lembrança. Deixar o jardim foi a jornada de descobrir quem você realmente é. Todo o sofrimento, a luta e a busca são o processo de despertar para a verdade que sempre esteve lá. Os deuses, os Anunnaki, os Elohim são reais, mas não são a força suprema. São forças intermediárias, seres com mais poder do que nós, mas ainda assim limitados, ainda desempenhando seus papéis no drama cósmico. O verdadeiro Deus, o o Eu Sou, a fonte sem nome, não precisa de adoração, não exige obediência, não julga nem condena. Ele simplesmente é, e nós somos Ele, experimentando-o em inúmeras formas. Este é o ensinamento que ameaça toda estrutura de poder. Se todos percebessem que carregam o divino dentro de si, como poderiam os reis governar? Como poderiam os sacerdotes controlar? Como alguém poderia reivindicar autoridade sobre sua alma? Foi por isso que o ensinamento foi ocultado. Por isso que as tábuas foram enterradas. Por isso que as escrituras foram codificadas. Por isso que os místicos que falavam com muita clareza eram perseguidos. Mas a verdade não pode ser destruída. Ela só pode ser esquecida temporariamente. E agora, neste momento, a memória está retornando. Mais pessoas estão despertando. O véu está se tornando mais tênue. As antigas mentiras estão se tornando transparentes. Antes de encerrarmos esta jornada com um capítulo final, preciso pedir algo a vocês. Inscrevam-se neste canal, caso ainda não o tenham feito, porque a jornada não termina aqui. Há muito mais para descobrir, muitos outros segredos para desvendar. E eu estarei aqui
mergulhando fundo nesses mistérios, trazendo a vocês o conhecimento que mudará tudo. No capítulo final, vamos conectar tudo. O que isso significa para você? Para a sua vida? Para o futuro da humanidade? Como podemos usar esses segredos ancestrais para transformar a nós mesmos e o nosso mundo? Capítulo 12. A verdade que estávamos procurando. Percorremos um longo caminho juntos. Do silêncio anterior à criação ao caos do dilúvio. Dos Anunnaki no céu à serpente no jardim. Do conhecimento proibido ao Deus sem nome por trás de todos os nomes. Mas agora, no final, devemos perguntar: o que isso significa para nós hoje, aqui, agora? As tábuas antigas e a Bíblia não são apenas livros de história. São mapas, são manuais de instruções. Elas tentam nos dizer algo sobre quem somos e do que somos capazes. Eis o que acredito que estejam dizendo. Você não é um erro. Você não é uma criatura caída, condenada a sofrer por causa de pecados antigos. Você é um ser híbrido. Parte terra e parte divino. Você carrega dentro de si o potencial para a transcendência. E esse potencial assusta aqueles que querem controlá-lo. Ao longo da história, existiram forças que desejaram que a humanidade permanecesse pequena, ignorante, aceitasse o sofrimento como nosso estado natural. Essas forças usam o medo, a culpa e a divisão para nos manter sob controle. Mas também existiram forças, às vezes aparecendo como deuses, às vezes como mestres, às vezes como rebeldes, que querem que despertemos, que nos lembremos, que reivindiquemos nosso direito inato como criadores conscientes. A batalha entre essas forças continua hoje. Não está acontecendo em algum paraíso distante. Está acontecendo na sua mente todos os dias. Uma voz lhe diz que você é limitado, que você não é suficiente, que você deve obedecer, que você deve se conformar, que você deve aceitar o mundo como ele é. Outra voz sussurra que você é capaz de mais, que você pode crescer, que você pode questionar, que você pode gerar mudanças. Essa voz é a serpente, é Enki, é a centelha divina dentro de você que se recusa a ser extinta. Qual voz você dará ouvidos? O conhecimento contido nas tábuas antigas não se destina a substituir suas crenças. Ele visa expandi-las, a acrescentar profundidade e contexto, a mostrar que as verdades espirituais que a humanidade busca sempre estiveram aqui, codificadas em diferentes línguas, transmitidas por diferentes tradições, mas apontando para a mesma realidade. Você tem uma escolha. Pode voltar a dormir. Pode fechar a mente para essas possibilidades. Pode se apegar a respostas simples e crenças confortáveis. Não há vergonha nisso. A jornada do despertar é difícil. Ou você pode continuar questionando, continuar aprendendo, continuar desvendando as camadas de condicionamento e crença até chegar à essência, até encontrar a verdade que reside em seu próprio coração. Se você escolher esse caminho, eis o que descobrirá. Os deuses são reais, mas não são onipotentes. A Bíblia é verdadeira, mas não da maneira como lhe ensinaram. A realidade é maleável, mas você precisa saber como moldá-la. Seu destino está escrito, mas você pode editar o roteiro. Você é pequeno, mas também infinito. Essas contradições não são problemas a serem resolvidos.
são paradoxos a serem vividos. O caminho espiritual não se trata de encontrar respostas definitivas. Trata-se de se sentir confortável com o mistério, o que os sumérios sabiam, o que os autores bíblicos insinuaram. O que os místicos ao longo da história ensinaram é que a transformação está sempre disponível. A queda pode ser revertida, não voltando ao jardim, mas seguindo em frente, através do fogo, através do dilúvio, através do esquecimento, até que você se lembre em um nível mais profundo. Você é o herdeiro da sabedoria ancestral. Em seu DNA, você carrega a memória dos deuses e a resiliência da terra. Você é o ponto de encontro entre o céu e a terra, o lugar onde o espírito e a matéria se fundem. E a sua tarefa, caso a aceite, é tomar consciência disso, integrá-lo, vivê-lo, criar a partir dele. O velho mundo está chegando ao fim. Os sistemas de controle estão ruindo. As mentiras estão sendo expostas. Estamos em um tempo de grande transição. E aqueles que fizeram o trabalho interior, que questionaram, aprenderam e cresceram, serão os que guiarão a humanidade para o que está por vir. É por isso que esses segredos ancestrais estão sendo revelados agora, não como curiosidades, não como entretenimento, mas como preparação, como ativação, como um chamado à memória. Obrigada por embarcar nessa jornada comigo. Obrigada pela sua mente aberta e pelo seu coração corajoso. Deixe um comentário e me conte o que lhe chamou a atenção, o que lhe desafiou, o que você gostaria de explorar a seguir. Clique em gostei se este vídeo mudou algo em você. Inscreva-se para não perder a próxima jornada e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Essas verdades precisam ser espalhadas. Elas precisam despertar as pessoas. E você pode fazer parte desse despertar. As tábuas ficaram enterradas por milhares de anos, mas nunca se perderam. Estavam à espera do momento certo, à espera de pessoas prontas para compreender. Esse momento é agora. Essas pessoas são vocês. A jornada continua. A busca prossegue. Mas agora você sabe. Você não está buscando algo fora de si. Você está se lembrando de algo que sempre soube. Você está se tornando aquilo que sempre foi. Bem-vindo ao lar.